E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez aí trazendo a questão 5.9 do Moisés, ok? Nós temos o seguinte, ó. No sistema da figura, que é a máquina de altitude, mostre que a aceleração A da massa emisão e a tensão T da corda são dadas por... Então, ele quer que a gente prove, né, que tanto a aceleração quanto a tensão são dados por essas expressões aqui. Tá? E observe que a gente está desprezando aqui a massa da corda e a massa da polia, né? Como já era de se imaginar. Mas enfim, preste atenção no seguinte, pessoal. Para esse vídeo aqui eu vou fazer duas dinâmicas. Tá? A primeira ideia é a gente resolver, né, solucionar, utilizando a mecânica newtoniana. Como a gente já tem feito aqui, sinceramente já estou um pouco enjoado de fazer essas questões com a mecânica newtoniana. Tá? E essa vai ser a primeira parte do vídeo, e a segunda parte do vídeo vai ser a solução utilizando aí a mecânica lagrangiana, que já é um pouco mais legal, né? A gente está pegando aí um pouco de mecânica analítica, né? E tudo mais. Então eu vou fazer as duas soluções. Primeira com mecânica newtoniana, tá? Para quem está vendo Física 1, estudando aí para concurso ou alguma coisa desse tipo, vai ver essa primeira abordagem, e a segunda abordagem vai ser aí com a mecânica lagrangiana, ok? No qual a gente vai deixar, né, de falar de vetores e vamos trabalhar apenas com grandezas escalares, como a energia cinética e a energia potencial, tá? Mas enfim, vamos lá resolver esse problema nessa primeira abordagem. Então, a ideia é o seguinte: vocês sabem que a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o sistema. Tá? Então, meu sistema tem duas massas, massa emisão e emizinho. O que eu tenho que imaginar é que, como esse cara tem uma massa maior, meu sistema vai ser empurrado aqui para baixo, né, com uma aceleração A. Beleza, então aqui o mzinho ele vai subir aqui com uma aceleração, a mesma aceleração que vai descer, só que em sentido oposto. Tá? Beleza, o que é que está acontecendo? Eu sei que eu vou ter aqui um peso 1, né, da massa M1 e o peso 2, né, o peso 2 dessa massa emisão, tá? De maneira análoga, eu vou ter uma tensão que se distribui aqui por essa corda e que vai ser a mesma desse lado aqui, tá? Beleza, então basicamente meu sistema é esse. Esse é um sistema, pessoal, muito simples, tá? Sinceramente, quando a gente está estudando mecânica analítica, começando, né, a introduzir como funcionam os vínculos, né, e compreender como aplicar os conhecimentos de mecânica analítica, né? A gente utiliza, por exemplo, a máquina de altitude, né? Para quem utiliza aí o livro do Nivaldo Lemos, por exemplo, eu acho que esse é o primeiro exemplo que ele dá lá, né? Então vamos lá. Basicamente nós temos o seguinte: a gente já analisou a figura, o que está acontecendo é isso, tá? E o que a gente vai fazer agora é aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicar a segunda lei de Newton. Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton, o que é que nós temos? Primeira coisa é o seguinte: observe que são duas partículas, então eu vou ter dois sistemas, tá? Só para revisar, a segunda lei de Newton, de maneira geral, vai falar que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, vamos tirar duas equações aqui do sistema. Com um pouquinho feio essa chave, mas vai dar para o gasto. A primeira vai ser para a partícula mzinho. Para a partícula mzinho eu tenho uma tensão apontando para cima, vou botar positivo, menos o peso dela apontando para baixo, que eu já vou botar aqui, que é mzinho g, igual a aceleração dela, que está para cima, vou botar positivo, né? Então vai ficar mzinho vezes A. Então essa é a equação 1. A equação 2 vai ser a tensão, tá? Menos mzão g, seguindo a mesma vibe ali da primeira equação, e menos, por que menos? Porque essa aceleração aqui está descendo aqui, né? Então vou botar ela negativa, mzão A. Então, só chamando a atenção para como eu estou adotando esses sinais, tá? Então, basicamente, é isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira equação que está bonitinha, e vou fazer o seguinte: T igual, eu vou passar o mg para lá, então vai ficar m vezes A mais mg, certo? Poderia botar em evidência? Poderia, mas aqui no final eu vou acabar voltando a isso, de todo jeito. Então, não precisa botar em evidência, tá? O que é que vai acontecer? Observe que essa tensão aqui é o que vincula essas duas equações, né? Então, eu vou pegar essa tensão e vou substituir na equação 2,
tá? Então, substituindo aqui na equação 2, nós vamos ter m vezes a mais mg menos mg igual a menos ma, tá? Beleza, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, eu vou passar o ma lá para o outro lado, então vai ficar mg menos mg igual a menos mzão, né? A menos mzinho A, ok? Vou pegar esse sinal, que está negativo aqui desse lado, e vou multiplicar, né, ambos os lados por menos 1. E vai ficar o seguinte, vai ficar menos mzinho G mais mzão G. Deixa eu só melhorar isso aqui, achei feio. Mais mzão G igual a mzão A positivo, mais, né, mais mzinho, né, A. Levando aqui para cima. O que é que nós vamos ter? Colocando um A em evidência, eu vou ter que A mzinho é igual a botar o G em evidência ali, vai ficar mzão menos mg. Não é isso? E aí eu tenho que a aceleração é mzão menos mg sobre mzão mais mzinho, né? E é isso, tá? Então a gente acabou aqui chegando no nosso resultado. Na verdade eu nem sei se está correto, tá? Vamos ver agora. Aí geralmente meus alunos dizem, professor, você nem vê o que é que se está correto ou não. E se a gente tiver errado algum passo, a gente refaz, né? Se errar, refaz. Vamos lá. Então essa aqui é a nossa aceleração que bateu, ó. Então nós temos aqui mzão menos m sobre mzão mais m, né? E o gzinho, pronto, tá? Matamos aqui o problema. Agora isso aqui ficou irregular. Deixa eu tentar deixar melhor isso aqui. Então é isso, tá? Beleza. Agora o que nós temos que provar é que a tensão vai dar aquilo ali. Observe que eu já tenho uma equação aqui para tensão, né? Essa equação aqui, ó. Eu já tenho essa equação para tensão. Então nós vamos reutilizá-la, tá? Então eu repetir aqui. Então esse é o nosso terceiro passo. Encontrar a tensão. Opa. Então vai ser encontrar a tensão. Vou botar T, Tzão, né? T maiúsculo. Então vai ser o seguinte, vai ficar T igual a M vezes A mais M vezes G. E aí o que eu vou fazer é substituir o cara lá. Então vai ficar T M vezes o nosso cara, que é A. O A é Mzão menos, né? Perdão. Menos Mzinho. G sobre Mzão mais Mzinho. E eu repito o resto aqui, ó, mais M vezes G. Certo? E aí o que eu vou pegar aqui, pessoal, é o seguinte. Lembrando que isso aqui está entre parênteses. Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por aquele cara, tá? E aí a equação fica mais ou menos assim, ó. E fazendo a distributiva aqui também, vai ficar o seguinte. Bora lá, vai ficar Mzinho, Mzão G, né? Menos Mzinho ao quadrado G, certo? Agora com de baixo ali, com de baixo vai ficar mais, né? Mais Mzinho, Mzinho G, certo? Mais vai ficar M quadrado G. Todo mundo aqui dividido por Mzão mais Mzinho. Ok? E aí, vamos lá. Vai ficar o seguinte. Esses caras aqui vão embora, ó. Que é M quadrado, né? O mesmo módulo. Porém, né? Os sinais opostos aí, né?
E aí vai ficar o seguinte. Então a tensão aqui, portanto, vai ser 2mzinho, mzão G, dividido aqui por mzão mais mzinho, certo? Então basicamente é isso aqui que nós temos para a nossa tensão. Vamos conferir lá em cima se bateu com o que foi pedido, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. 2mzinho, mzão sobre m mais mzinho, G. Então tá aprovado aí, tá? Porque eu tô conferindo também, pessoal. O cálculo ele é trivial, é bem simples você chegar nisso, né? Vocês observaram aí que foi um passo bem tranquilo. A única ideia é que geralmente, como ele está pedindo para demonstrar exatamente dessa maneira, às vezes ele pode querer fazer alguma substituiçãozinha ou deixar em algum caráter e tudo mais, né? Então, assim, é sempre bom olhar se está de acordo com o que o autor pediu. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma questão bem tranquila. Essa é a primeira versão, tá? Utilizando aí a mecânica newtoniana. E na próxima nós vamos utilizar a mecânica lagrangiana, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.